Oi, Ruth. Got it. One moment, please. Oi, tudo bem? Tudo bem, hoje nós não estamos lado a lado. Hoje nós não estamos lado a lado, estamos frente a frente, cada um é o seu computador. Uma é Hanan, uma é Fassaba. Isso, mas Felizmente, sem pensar que pode tocar uma sirene de repente, e eu vou ter que correr para nem sei como é que diz, para a abrigo. escada, para o hall das escadas, porque nós não podemos usar elevador. É interessante que ontem mesmo, ontem teve um programa especial para Tisha B'Av, e a diretora cultural trouxe uma cantora, e só para ela queria explicar, do ponto de vista dela, não só do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista nacional judaico, israelense, o que hoje significa para nós Tisha B'Av, que há 2000 anos os judeus estão chorando a destruição do primeiro e do segundo, mas do segundo tempo, que o primeiro quem destruiu foram os romanos, o segundo os próprios judeus que concederam, Bar Kokhba perdeu a guerra porque havia ódio, ódio gratuito, como você traduziu muito bem. E hoje em dia tem muita gente que olha a situação de Israel com esses problemas políticos, não a segurança. Nós temos mais meios de nos defender contra os inimigos de fora do que com os inimigos de dentro. Entendeu? Então, o programa dela foi sobre isso, foi interessantíssimo, com músicas cujas letras eram letras tiradas do Tehillim, ou de outros dos 5 livros, né, do Pentateuco, as coisas que dizem respeito a isso, que os Neviim, os profetas, diziam e falavam para o povo com relação a isso, ao comportamento do homem com si próprio e com seu semelhante. Quer dizer, não pode haver essa intolerância de você não aceitar o que o outro pensa se é diferente de você. Não pode. Tem que aceitar, cada um vai no seu caminho, mas você não tem que matar, você não tem que destruir. Ele não é seu inimigo, é um judeu como você, teu irmão. E então a gente tem que lembrar que todos os povos, grandes povos da antiguidade, como o povo egípcio, o grego, o povo romano, nenhum deles sobreviveu. Só o povo judeu. Deve ter uma razão para isso. Nós não éramos os mais fortes, nós não éramos os maiores, nós nunca tivemos um exército ou uma frota marítima como a Grécia, como Roma. Alguns vão dizer que nós somos o povo escolhido, né? Exatamente. Alguma coisa que tem. Agora, para você ser escolhido, você tem que devolver. Você não pode só receber. Tem que devolver. Então, aí o programa foi baseado nisso, com músicas, com as letras dessas, e os compositores que fizeram a música, com uma cantora com uma voz assim maravilhosa, celestial, apropriada. Levantou assim o ânimo de todos nós, que ontem era 6 horas da tarde esse programa, não se sabia ainda o que ia acontecer depois, né? E realmente, entre 11h30, que era a hora que deveria ter entrado em vigor o cessar-fogo, ainda, principalmente nas 2 últimas horas, a Jihad mandou, acho que mais de 100 foguetes. Meu Deus. 2 horas, para dezenas de Ishuvim. E quem sofria mais foram os Ishuvim, que tem Ishuvim que estão a 4, 5 quilômetros de Gaza, de modo que eles têm 15 segundos, desde o momento que toca a sirene até que eles tenham que estar com a porta e a janela fechada do quarto de segurança.
Muito pouco. É um milagre, alguma coisa acontece. Foram enviados para Israel desde o sul até os arredores de Tel Aviv, Bat Yam, Holon, Rishon, que já é o centro de Israel, o centro onde tem mais de 4 milhões de habitantes, onde tem maior densidade populacional em Israel. E não morreu um. Teve um só ferido médio que necessitou de cuidados médicos, que teve que ser transferido para o hospital, e, coitado, era exatamente um palestino que estava trabalhando numa fábrica lá em Ashkelon. Olha, que coisa! O único ferido que necessitou de cuidados médicos. Quando lá morreram 42. E criança, né? Com crianças no meio disso, além de mais de 300 feridos. Porém, é preciso saber, grande parte dos mortos e dos mortos e crianças foram mortos pela própria Jihad. Foram erros. Eles não tiram as pessoas de volta das plataformas. E várias vezes o lançamento foi o contrário. Em vez de vir para cá, voltou para lá e matou as pessoas dentro das suas casas. Agora, eu quero saber qual é o exército. E ontem, tudo isso foi mostrado em vídeos onde está registrado dia, hora, minuto, segundo, tudo, ano. 3 vezes o piloto do avião que tinha que matar esse segundo líder da Jihad, ele foi e voltou, porque o Shabak fica mandando drones fotografando a área em volta do prédio que vai ser atingido. E tinham 3 crianças jogando bola embaixo. Olha. Então, ele disse para o piloto, volta. Aí ele manda a imagem para o piloto ver, até que as crianças estavam jogando bola. Então, eles foram correndo atrás da bola. Quando, nessa corrida, eles se afastaram da área que podia ser perigosa para eles, isso já era a 3ª volta que o avião estava fazendo, e o Shabak diz, pode atirar. Que coisa, hein, Ruth? Qual é o exército que faz isso? Não. Qual é o exército? Eles gravaram os diálogos, as conversas. Eles telefonam do Shabak, tem um departamento que falam árabe, só árabe. E eles telefonam para todos os prédios que vão ser alvos de ataque, porque lá tem um depósito, porque lá tem um terrorista mor, porque lá, do prédio, ou do andar mais alto, ou de alguns subterrâneos estão lançando os foguetes, telefona e espera até que todos os moradores saiam do prédio. Não manda um foguete sem ter a certeza de que todos os moradores já saíram, se afastaram. E você ouve a conversa, está entendendo? Aí pode atirar. Isso você está falando no caso das... Ontem. Não, eu sei, mas esse ataque que liga para avisar os vizinhos e as pessoas não são desse que matou o líder, mas sim as instalações, né? Qualquer Não, porque no caso do líder alguém pode avisar, né? Eles não. Mesmo era do líder, era desse que eles queriam matar. Mas eles não adiantava nada, porque para onde que ele ia fugir? Estavam vendo ele. Se estavam vendo o prédio, iam vê-lo. Estavam vendo a casa. Você via a casa onde ele estava, o apartamento onde ele estava, via os outros apartamentos, e as crianças embaixo, na área de estacionamento. Mas, quando você bombardeia, não cai o prédio, mas lança-se, tem uma opção de como fragmentos, tanto do próprio foguete, que cai e dispara. Às vezes é uma pecinha desse tamanho, mas na velocidade que vem e na temperatura que está, ele pode entrar no corpo de uma criança e matar. Claro.
Não a bomba em si, mas os fragmentos. Certo. Então, não manda, não atira. Mas qual é o exército que faz isso? Não conheço nenhum. Não existe. Só israelense, realmente, a gente... E, contudo, teve 42 mortos, sendo que a maioria é deles, inclusive 2 eram do Hamas, que foi a única ajuda que o Hamas viu, que quando eles estavam fazendo tanta besteira no lançamento dos foguetes, eles mandaram 2 do Hamas, com mais experiência e conhecimento da matéria, para ajudá-los a matar, porque o Hamas não queria entrar de jeito nenhum. E essa foi a grande vitória de Israel. Eu falei ontem ou anteontem, já não me lembro, que tinha algumas personalidades que ocuparam cargos muito importantes em Israel no passado, que criticaram muito a política do governo de aceitar que a ação militar era única e exclusivamente com a Jihad, que excluía o Hamas de qualquer responsabilidade, mesmo que o Hamas fosse a soberania de Gaza, como é. Uhum. Muita gente criticou. E depois que isso passou, aí então que puderam falar esses que não podiam falar, que tinham que ouvir, calar a boca, aí puderam falar. Essa foi a nossa política, separar para governar. Por quê? Isso enfraqueceu completamente a Jihad. Se nós tivéssemos que lutar também contra o Hamas, nós não teríamos, apesar de toda a nossa superioridade militar, nós não teríamos a condição de terminar isso em 3 dias. Como aconteceu na última guerra que nós tivemos, que levou mais de 50 dias, e não conseguiu destruir nada em matéria de liderança. E dessa vez, todo mundo é unânime em dizer: esta foi a vitória. Destruir o comando da Jihad. As 4 pessoas aqui em Gaza, que eram a dirigência máxima da organização, 3 foram liquidados e 1 está preso em Israel, porque Israel não quer matá-lo, não quis matá-lo e não vai matá-lo. Tá certo. Todas as outras guerras não se conseguiu fazer isso. É verdade. Primeiro porque este não era o alvo. E agora, esta direção militar, em conjunto com a liderança política, que tem que autorizar, porque os militares planejam fazer tudo, etc., planejam e realizam, mas eles têm que ter autorização do governo. Não se pode atirar nada contra um inimigo potencial ou de facto, se não tem a autorização do governo. E essa foi a meta deste governo. Ruth, o mérito dessa ação. O quê? O mérito desta ação é devido a quem? Ao Lapid, ao Gantz, o êxito junto é a concordância política que tem que determinar a ação militar. Acontece que tanto o Gantz quanto o Lapid ou quanto o Bennett, antes, nenhum deles são, como se diz, egocêntricos. Egocêntricos, não tem uma palavra, tem um termo psiquiátrico que se diz a paranoia do Bibi. Nenhum deles sofre dessa doença paranoica que tem o Bibi Netanyahu. E isso ficou provado ontem, mas foi uma coisa assim ridícula. Existe um regulamento em todos os governos, desde que Israel existe. Existe uma oposição e existe um governo. O governo tem que dar um relatório mensal
sobre todos os problemas ou tudo que ocorre na área de segurança do país, que não vem a público, que não se fala nas reuniões semanais do governo. É de face a face entre o primeiro-ministro e o chefe da oposição. Desde que esse ano todo que o Bennett teve no governo, o Netanyahu não veio uma vez sequer, nenhum mês. Ele diz que ele não tem o que ouvir e ele não tem o que aprender. Mas ontem ele tinha que vir, que era uma situação diferente, e havia uma pressão, primeiro que em todos os estúdios dos canais de televisão e do rádio e dos jornais, os próprios deputados mais expoentes do Likud estavam falando a favor da decisão do governo de começar, de tomar a iniciativa de atirar a primeira bala, que nunca aconteceu isso. Aconteceu uma vez só, na Guerra dos 6 Dias, que Israel tomou a iniciativa de bombardear todos os aviões inimigos que estavam estacionados ainda. Nenhum chegou a levantar. Foi daí que foi a vitória. Foi aí que você consegue. Está entendendo? E depois da Guerra dos 6 Dias, até anteontem, até sexta-feira, nenhum governo fez isso. Só este governo. De modo que mudou a mentalidade. E é preciso haver uma coexistência pacífica entre o primeiro-ministro e o ministro da Defesa. Quer dizer, como nem o Lapid e nem o Gantz, os dois já deram exemplos nítidos na carreira política deles, eles não têm essa paranoia de ser o dono da verdade. Uhum. Eles aceitam outras opiniões, eles aceitam conversar com todo mundo que queira conversar, contanto que não vá a público. Mas ontem, quando o Bibi saiu, ontem de manhã, que foi esse encontro com o Lapid, então, logicamente, tinha 200 jornalistas ali filmando, fotografando. E como é que foi? Foi muito interessante. Eu ouvi o ponto de vista deles e dei a minha opinião e as minhas sugestões sobre o que deve ser feito, e eu dou inteiro apoio ao exército, aos soldados, aos cidadãos do sul de Israel. Ele não disse o nome Lapid uma vez, nem Rosh Hashanah uma vez. Você sabe lá o que é isso? Ele se encontrou com quem? Com um balão flutuante? Ele saiu de onde? Se não foi do escritório do primeiro-ministro? Não existe isso. A palavra primeiro-ministro e Lapid não existe. É terrível isso, né, Ruth? É tão... Ridículo, mas mostrou para todo mundo quem é o indivíduo, para quem não sabia, porque metade do país sabe quem é, mas a outra metade mas será? Ainda adora ele. Isso aí é falta de... isso tem uma explicação, né? Você idolatrar pessoas e a necessidade de ter um ídolo, de ter Idolatria. Idolatria. Bom, Ruth, o que a gente pode esperar assim? A gente realmente houve um cessar-fogo foi depois da meia-noite? Foi depois da meia-noite. Não teve mais até agora não aconteceu nada, que também é coisa rara. Todas as vezes que tem cessar-fogo, 1, 2, 3 dias ainda... Não, tem nada. E o que Tudo voltou ao normal, hein? Tudo voltou ao normal. Em relação a eles também, né? Também. Eles já puderam entrar hoje em Israel. Vamos ver, né? Vamos aguardar, vamos ser otimistas. Completa a tua pergunta. Não, o que a gente pode esperar daqui para frente, né? Porque a gente sabe que não é uma coisa comum. Eu sei que eles cometeram vários erros e que eles não sabem, não só cometeram os erros, como também não souberam
atuar, né? Junto com, como você falou, que até o Hamas... Conduzir a guerra. Mas a gente pode esperar que isso seja uma coisa definitiva ou não? Nada é definitivo, nunca é, né? Nada é definitivo. Não tem nada definitivo enquanto não tiver solucionado o problema com os palestinos. Essa é a chave de todos os problemas. Não porque para o Hamas já não importa tanto, mais a Jihad. A Jihad não é a maior organização terrorista, mas é a mais fanática, é a mais extremista. É mais extremista do que o Hamas. Ele está igual ao Hezbollah. Por causa de quê? Por causa da influência direta do Irã, da Maperra, da revolução, desse exército da revolução, do exército da defesa da revolução do Irã, que esses também são um corpo extra-militar cuja função é única e exclusivamente fomentar o terror contra Israel. A meta deles é tirar Israel do mapa, que não fique um judeu vivo na face da terra. Quer dizer, com uma ideologia dessa, é difícil até para o Hamas, porque o Hamas depende de Israel. Hoje de manhã entraram dezenas e dezenas de caminhões, primeiro de tudo, com combustível, porque a energia elétrica de Gaza depende de Israel. Se Israel não fornece combustível, a usina elétrica não funciona. Então, ontem eles tinham avisado que eles tinham 48 horas para poder manter os hospitais abertos. Os hospitais teriam que ser fechados por falta de energia elétrica. Todas as enfermarias, como o CTI, como de recém-nascidos que são precoces, que estão ligados à incubadora, ao oxigênio todo o tempo, onde é que tem energia elétrica para tudo isso? Mantimentos, comida. Uma semana quase não entrou nada. E eles dependem de Israel para isso. Quer dizer, o Hamas, pelo menos, ele tem essa função, que ele tem que se preocupar com o povo. A Jihad, não. Eles não têm nada, eles não fazem nada de benefício para o povo. Agora, o Hamas é o governo. Eles têm que funcionar. De modo que eles estavam até aqui, completamente mas quebrados. Se não hoje, a quantidade de caminhões que entrou com mantimento, com oxigênio, balões de oxigênio e tanques e mais tanques de combustível, eles não têm como sobreviver. E hoje já saíram todos os gazanos que trabalham em Israel, que é o oxigênio dessa faixa da economia deles. Não tem ninguém que traga tanto dinheiro quanto esses 15 mil. E agora, essa é a grande diferença também que na política exterior de Israel com relação a Gaza, que o Bibi nunca admitiu essa história de que nós temos que ajudá-los, mesmo que eles estão mandando foguetes contra nós, porque se nós conseguirmos fazer com que o povo fique satisfeito, feliz, eles não vão ser motivados a entrar nas organizações terroristas para ganhar dinheiro de lá. Se eles têm, porque lá é um dinheiro que é muito arriscado, é a vida deles. E aqui em Israel, não, ele vai trabalhar na agricultura, ele vai trabalhar em construções, ele vai trabalhar em fábricas. Não tem problema nenhum, risco de vida para ele, vai trazer um bom dinheiro. E dinheiro que é pago à vista. Ele não depende do banco que vai transferir, que vai tirar, que não vai, é pago à vista, em moeda sonante. É só aqui em Israel, né, que eles podem trabalhar? Ou eles podem trabalhar em outro local? Não, porque a Gaza está sitiada. Eles não têm como sair para lugar nenhum. Eles não têm porto nem aeroporto. Por quê? Porque enquanto não resolver o problema palestino e não tiver paz,
como é que Israel vai dar possibilidade a eles. E, olha, não faltam países que querem investir em Gaza para que eles tenham uma faixa marítima espetacular, eles têm praias maravilhosas, eles podiam ter ser uma atração turística. Paraíso, né? Paraíso, está entendendo? E não, tem 1000 países estrangeiros que querem investir, eles querem construir aeroporto, porque eles vão ganhar, eles investem, mas ganham 99 anos que dura esse contrato quando você faz um investimento desse. Um porto, imagina, eles têm uma colheita de frutas que depende do clima que eles têm, que é calor e úmido, e tem pouca chuva, etc. E tem frutas espetaculares que na Europa não tem, não nasce isso. Mas eles estão amarrados, eles não podem sair. Um dos projetos do atual governo também, por ideia dos chefes militares, é de permitir à população de Gaza, todos aqueles que passarem pela investigação do Shabak, que eles possam viajar para o exterior de avião, partindo do novo aeroporto que foi construído em Eilat, o aeroporto Ramon. Então, ia ter um tipo de minibus, que eles não podem vir de carro. Eles têm que tomar esse minibus, chegar ao aeroporto, viajar para onde eles querem viajar, voltar e, com o minibus, retornar a Gaza, para dar a eles um pouco de oxigênio, de respirar, que há anos e anos que ninguém sai de lá. Entendeu? E tem gente lá que tem dinheiro, tem homens de negócio e tem população que trabalha e que ganha. Esses que trabalham em Israel também ganham bem. E que eles fazem um serviço que nenhum israelense quer mais fazer, de modo que eles ganham muito bem, ganham muito bem. De modo que, agora, com relação ao futuro, o Hamas é uma organização muito bem armada, não é como a Jihad. Eles têm foguetes extremamente, como se diz, eles são exatos, eles podem também, não iguais aos de Israel, mas muito melhores. Não vai acontecer essa quantidade de foguetes que eles mandam que cai no mar, ou que cai no território deles, sem causar vítima. Aqui, realmente, eu tenho que também abrir um parênteses, que não é que passou aqui, que eles mandaram mais de 700 foguetes, não aconteceu nada. Ninguém morreu. Agora, teve bastante destruição. Claro. Teve várias casas destruídas, fábricas que foram atingidas, mas nada assim espetacular. Bom, a gente fala que não teve vítimas, mas a gente não pode esquecer que as pessoas têm traumas, que as pessoas, né, ficam doentes, e isso tudo é uma consequência, né? Olha, eu te agradeço de você tocar nesse ponto, porque aí eu me lembrei de duas coisas que eu queria falar. Eu escrevi aqui tantos pontos, não sei, tudo é importante, mas o negócio é você saber colocar na hora. Você falou agora doente. Logicamente, o apoio psicológico e psiquiátrico, que centenas e centenas de pessoas têm necessidade, levou o governo, ainda na sexta-feira, antes de que nós soubéssemos que ia ter uma ação militar naquele dia, o governo ofereceu a todos esses ixuvim que estão na faixa de 4, 5 quilômetros, que as famílias com crianças que quisessem sair, mesmo que não haja mais nada, mas eles estavam enfurnados dentro de casa, para férias de 3, 4 dias, assim. Férias de 3, 4 dias, que eles podem se inscrever e que no sábado de manhã viriam ônibus, vários ônibus, pegar as famílias e levar para onde eles tivessem escolhido. E foram. Teve kibbutzim que ficaram vazios, só ficaram os adultos, os velhos que não queriam sair. Agora, as famílias com crianças, todas saíram. Por isso, aí mostra depois onde é que eles estão, estava aqui, eu estava ali, piscina, mar,
atrações, esses parques para criança, e a coisa mais... Eu chorei de ver, quer dizer, eu só ouvi, porque não podia ver, uma mulher que mora numa desses kibbutzim, uma mulher jovem, entrou em trabalho de parto, Nossa. depois que já tinha começado a ação militar. E ela, então, no Magué da Vida Dom, eles têm um centro de atendimento que são pessoas especializadas, ou são enfermeiras, ou são auxiliares de médico, que eles atendem esses telefonemas de urgência para eles poderem orientar as pessoas o que fazer até que a ambulância chegue, principalmente numa hora que os foguetes estão cruzando. E lá no sul, tinha que chegar lá, a 4 quilômetros de Gaza. Então, gravaram a conversa entre a atendente, a telefonista, essa especializada, e a mulher que estava gritando, ela dizendo: eu não aguento mais de dores, etc. E a orientadora dizendo para ela: deita, abra bem as pernas, respire fundo, e cada vez que vier uma contração, você aperta, você respira fundo, depois tira todo o ar, apertando até passar. Cada vez que vier uma contração, você faz isso. Você sabe que em poucos minutos a criança nasceu? Eu imaginei. Lá. Aí ela disse: a primeira coisa que você tem que fazer é pegar a criança e ver se ela chora. Sim, está chorando. Então, embrulha ela numa toalha, fica deitada, espera que a ambulância vai chegar aí, vai pegar vocês para levar para o hospital. Você sabe, eu chorei. E o cordão umbilical ficou preso ainda? Sim, claro. Ela está grudada. Ela só a criança. Só perdeu ela só deixou de ter as dores e. Sim. E dessa tensão nesses isso nervos. É muito doido, nossa. Agora, você imagina essa mulher assim, só com o marido do lado, a única pessoa que fica pasmo, que ele não sabe o que fazer. Às vezes até sabe, né? Mas ajuda, esse não né? sabia. Esse só sabia segurar a mão dela ou acariciar o rosto dela. Nossa, mas ele não sabia fazer nada. Essa criança vai ter uma história bonita, né? E você sabe qual é o nome dessa criança? Não. Shahar. Olha, que lindo. É um nome muito usado em Israel e foi um nome apropriado, porque ele nasceu no meio dessa guerra que se chama Lota Shahar. Então, o nome era um menino, então chama-se Shahar. E aí ela foi para o hospital e depois aí já filmaram ela no hospital, vestida, limpa, penteada, e a criança enroladinha na caminha dele, muito bem, uma criança grandezinha. Que coisa, que história, realmente. Essas coisas não sei, só em livro. Só em livro, Você não pensa, você não pensa que isso acontece na realidade, mas acontece. Não, a gente não pensa que acontece no século XXI, né? Porque antigamente era assim, né? As crianças nasciam em casa. Sim, mas não porque estavam foguetes sobrevoando, que não tinha foguete. Nós estamos falando do contexto. Total, o global. Quer dizer, você veja-se qual é o cenário. Coloque-se nesse cenário. Com certeza, com certeza. Agora, um assunto que eu não posso deixar de falar, que não é foguete nem guerra, mas sábado, né? Foi Tisha B'Av. E em Tisha B'Av, os judeus religiosos, eles têm o hábito de subir no Har HaBayit, no Monte do Templo, que é o monte onde onde estava de pé o primeiro e o segundo templo, que foram destruídos. E Tisha B'Av é justamente a data que os judeus choram e se pedem perdão
esses de hoje que não fizeram nada, mas eles pedem perdão pelo que os outros fizeram, para que Deus os ajude, para não chegar a uma situação igual a que se chegou. E acontece que, nesses últimos anos, tem havido um problema seríssimo com a guarda do monte, que eu já expliquei uma vez, que é de soldados da Jordânia, que a Jordânia que é a responsável pela paz e pelo funcionamento, pela ordem, lá onde tem tantas mesquitas, tem várias mesquitas, e uma delas é a Al-Aqsa, que é o centro, digamos, de todos os muçulmanos. E, em geral, é permitido aos judeus entrar, não em número grande, é proibido rezar, é proibido se ajoelhar ou se jogar assim na terra e ficar naqueles movimentos de idolatria, tudo isso é proibido. A questão é que o rabinato de Israel, o rabino-chefe, toda vez, antes de Tisha B'Av, que começa esse falatório, que aí tem que ter polícia, tem que ter ordem, como é que vai ser, quantos podem entrar, etc., etc., o rabino vem e diz: o judeu religioso não pode entrar no Har HaBayit, porque no Har HaBayit, quando existia, só entrava quem estava purificado da cabeça aos pés. E ninguém que chega lá está purificado. Então, é proibido entrar, segundo a halahá judaica, é proibido aos judeus de subir no Har HaBayit. Isso não ajuda nada que o rabino-chefe vem falar, porque esses Haredim, ou outros que não são Haredim, até judeus ortodoxos que andam vestidos normalmente também estavam lá, que se mostrou o tempo todo. Nesses últimos anos do governo Netanyahu, eles não deixaram a entrada livre em Tisha B'Av, de modo nenhum. Dessa vez, isso foi debatido pelo governo, porque o Tisha B'Av ia acontecer, não aconteceu, quando já tinha começado a violência bélica entre a Jihad e Israel. E o governo decidiu, primeiro, que ele chamou a polícia e disse: nós não somos aqueles que temos que manter a ordem lá. Quem tem que manter a ordem lá são vocês, é a polícia. Tem aqui o ministro da Segurança Interior, tem todos os chefes de toda a polícia, vocês que sempre resolvem como é que vocês vão fazer isso. Vocês têm a nossa autorização de fazer, façam. Então, eles disseram que eu permitia a entrada de 2.000, sendo que eles iam ter uma fila, não ia entrar 2.000 de uma vez, ia entrar dezenas de cada vez, que tinham a possibilidade de permanecer lá 15, 20 minutos, sair. Entrava, saía, e tem um acesso especial para os judeus e para turistas. E os árabes entram, os muçulmanos entram pela entrada principal. E aí tem uma ponte que se chama Mugrabi, e é um acesso assim à parte lateral do monte, e eles ficaram horas na fila, porque tinham mais de 2.000. Agora, a coragem de você ver a quantidade de homens, quase não vem mulheres, homens, com crianças. Eles tinham tanta segurança de que alguém ia cuidar disso, não era problema deles. Eles trouxeram crianças pequenas andando, carrinho. Nesse sol, nesse calor. Nesse sol, nesse calor, e nessa possibilidade de que um louco lá, como já aconteceu muitas vezes, começasse a jogar pedras e fazer todo tipo de violências. Realmente, não tem o que dizer, né? E uma das coisas que um judeu religioso mesmo, que respeita a Halahá, comentou, que isso é uma afronta a um dos maiores deveres do judeu perante Deus,
é conservar a sua própria vida. Diz que isso, Deus não pode ajudar a você a viver se você próprio não cuida da tua vida. E uma criança... E trazer ainda crianças. Que não é responsável, uma criança que está sendo levada, né? Quer dizer, está sendo levada a cometer dupla, um pecado, né? Um pecado de acordo com as leis religiosas, a Allahá. E eles fizeram. E 2.000 pessoas tiveram. Não aconteceu nada de especial. Teve umas 2 ou 3 pessoas que tentaram fazer violência e um único que se ajoelhou lá no chão foi preso, né? Porque estava proibido. Então, você faz uma coisa que está proibida pelo governo, pela lei, com relação à condução do teu comportamento nessa hora, foi preso. Então, também isso aconteceu sem problemas, numa situação que nunca havia acontecido antes de Israel, que no meio de uma luta entre judeus e muçulmanos, extremistas, acontece Tisha B'Av e as pessoas entram livremente no Harabai. Alguma coisa mudou, né, Ruth? Alguma coisa está mudando. Isto quer dizer que até eles lá no Harabai entenderam a mensagem que Israel mandou para Jihad. Exatamente. Eles entenderam. Foi uma coisa assim espetacular. Agora, como é que nós estamos de tempo? Ainda temos. Uma coisa interessante, é como se diz assim, uma nota de curiosidade. Deveria ter sido realizado no sábado à noite, depois que terminasse Tisha B'Av, um jogo de futebol, falei nisso da outra vez? Não. Importantíssimo, entre o Juventus da Itália e o Real Madrid da Espanha. Era um jogo assim que para atrair multidões, né? Imagina um jogo desse. E inclusive o meu filho e a minha nora tinham sido convidados para um jantar no sábado à noite, que o médico que acompanha o Real Madrid estava fazendo para algumas pessoas que eles conheciam aqui em Israel, e como o meu filho e esse médico se encontraram há 10 anos atrás, num evento que teve do lançamento de um tipo especial assim de palmilhas, que se faz computadorizado, e que o meu filho é especialista nisso. Esse meu filho daqui, mora aqui, o Levi. Então, e eles conseguiram entrar num acordo com o Real Madrid de que esse Instituto de Ortopedia, que se chama Moscovitch, ia fazer essas palmilhas para todos os jogadores, que melhora muito a condição do pé, né, o apoio do pé dentro do tênis, nesses movimentos tão pesados, né, e violentos, que chutar, de levar a pontapé. Então, esse médico não esqueceu desse encontro há 10 anos atrás, e o meu filho recebeu um convite para ir nesse jantar, ia ter um jantar. Acontece que não teve nem jantar, nem jogo, foi tudo cancelado, né, por causa dessa situação. Mas essa é a vida, e a vida continua. Graças a Deus. A vida continua. Agora, em matéria do que se espera, né? O problema é que, no momento, a Jihad está liquidada em Israel. Eles perderam toda a liderança, de modo que os líderes políticos, né, que há muitos anos não estão em Israel, já falei também nisso, eles estão fora, porque eles têm certeza de que, se eles chegarem aqui,
eles serão liquidados também, de modo que até que eles consigam reconstruir uma liderança local em Gaza, vai levar algum tempo. Enquanto isso, dizem aí os mais entendidos que o Hamas tem um plano, que eles ainda não tornaram público, é de acabar completamente com a Jihad como uma organização terrorista autônoma. Eles querem, uma vez que não tem liderança, então eles querem absorver dentro do Hamas esses que quiserem vir a serem ativistas, mas não líderes, que eles não imaginem que vão ter líderes. Então, esses são os planos do Hamas para o futuro. Então, o que vai ser? Um dia isso vai estourar de novo. Vai ter algum tempo agora de paz. Mas você disse que o Hamas, agora que é governo, ele está mais, exatamente, vamos assim, mais calmo. Mas ele ainda não se tornou sionista. Não, nem vai se tornar, né? Sion. Não vai se tornar, não tenho essa esperança, mas eles poderiam, sei lá, né? Tem tudo para eles vão querer se fortalecer. E quando eles acharem que eles já têm um exército, eles têm exército, eles são um governo. Quando eles acharem que eles já têm um exército capaz de vencer ou de não perder em 3 dias para o exército de Israel, eles vão tentar novamente atacar para recuperar a soberania sobre todo o território que Israel ocupa. Tudo. Desde Eilat até... Bom, até lá, Israel está mais forte ainda que eles. Enquanto eles estão se fortalecendo, Israel também está se fortalecendo, né? Exatamente. A verdade é que é proporcional, né? Quer dizer, não é nem proporcional, né? Bom, eles devem, eu acho que a cabeça deles deve funcionar o suficiente. Quem sabe eles não têm essa consciência que os países árabes agora, né, também estão com... Assim, sim, essa foi sempre a esperança de Israel. Que esses países árabes que agora estão com relações normalizadas com Israel, inclusive o Marrocos e o Egito, que é o maior país na parte da África do Norte, e tem os Emirados. Os Emirados. E o problema agora é ver se por baixo da mesa conseguem convencer primeiro a Arábia Saudita. A Arábia Saudita por enquanto, o grande problema para Israel, porque é o maior país da região, de modo que, se eles aceitarem fazer uma normalização de relações com Israel, isso vai ser assim, um passo, porque aí nem a Turquia vai ter sonhos de ser o gerente do Oriente Médio e nem o Irã. Nem o Irã, porque a Arábia Saudita é uma boa piada para o Irã. O Irã não vai querer se colocar em frente ao exército da Arábia Saudita. Mas o Irã e a Arábia Saudita não têm relações, né? Não, eles são inimigos. Pois é. O Irã é que mantém aqueles lá na Etiópia, esse grupo de terroristas já mandando foguetes sobre a Arábia Saudita. Quem é que dá isso? Quem é que paga isso? O Irã. Eles são inimigos mortais. Então, a Arábia Saudita tem que ficar pro lado de cá. Isso parece o jogo de War que eu jogava na minha adolescência. É uma coisa incrível, mas é o que está acontecendo. E o problema agora realmente é esse, de conseguir, se digamos, as potências ocidentais, os Estados Unidos e toda a comunidade europeia, que estão sentados com o Irã,
tentando conseguir um acordo, dizem as notícias, que já nesses últimos dias eles conseguiram avançar bastante com relação a pontos que estavam irremovíveis para a assinatura de um novo acordo que está melhorando. Então, a possibilidade é que estes países possam também comprar, digamos, a pressão iraniana através de fornecer ao Irã possibilidades financeiras, acabar, digamos, com as sanções e permitir que o Irã chegue às contas de bilhões de dólares que eles têm nos bancos americanos, que estão trancadas há anos, né? Quer dizer, se esses países puderem exercer uma influência, uma marcha realmente sensível sobre os ayatollah lá do Irã, comprar. Nós facilitamos a tua vida, nós abrimos as tuas contas, nós deixamos que você continue a produzir petróleo, a vender petróleo para toda a Europa, e você pode vender gás, e você pode vender os seus produtos agrícolas, os teus filmes. Tem muitos diretores cinematográficos bons que estão parados lá, não podem fazer nada, porque não são aceitos em lugar nenhum por causa das sanções. Então, se o Irã aceitar essas sugestões, então eles vão parar de mobilizar o Hezbollah, a Jihad e outros, e sair lá da Síria, acabar com essa força revolucionária lá na Síria, que está aqui na fronteira com Israel, e o Líbano aqui, e o Líbano. O Líbano, como país, eles não têm a menor oposição a normalizar as relações com Israel. O problema é o Hezbollah. Está sentado lá, dominando a política exterior do país. Esse é o problema. Então, nós chegamos ao fim provisório. A pergunta hoje, grande, de manchete dos jornais, quando será a próxima rodada? Espero que daqui a que demore muito. Pois é. É o que se espera, que haja, pelo menos, um período grande. Agora foi o ano que passou, foi o ano que teve o maior espaço entre conflitos menores, não conflitos de vulto, como esse foi, que arrasou com a Jihad. Arrasou. A Jihad hoje, em Gaza e na Judéia. E outra coisa, um dos itens que eles transmitiram ao Egito, e o Egito transmitiu para nós, para eles concordarem com o cessar-fogo, era de que Israel ia parar imediatamente, a partir de hoje, todas esses ataques que eles fazem diariamente, todas as noites, né? Lá em Jenin, para pegar os ativistas da Jihad e acabar com eles, que lá eles não querem trazer ninguém preso, a encher as prisões daqui, chega. Acabar, eliminar. E eles queriam isso como um dos pontos para assinar. E Israel disse, lo bá becheshbon. Isso não está em conta. Com certeza. Lo bá becheshbon. Isso aí Mas eles estavam arrasados, e o Hamas explicou para eles, em língua muito clara, que eles não iam comprar a briga deles. Eles começaram a briga, continue. É isso aí. Que bom. Era um medo, né? Que realmente outra concretizou. Coisa, e tem que ser chamada a atenção. Não houve quase que manifestações dos árabes de Israel
nem dos países árabes. Eles estão abismados como que os países muçulmanos, outros, em geral, eles vão à imprensa e falam mundos e fundos contra Israel. Mas teve uma manifestação. em Yafu, aqui, né? Eles Teve comemoraram, né? Ele teve uma manifestação de 50 pessoas, 50 árabes. E teve lá uma das deputadas desse partido, a Reshima Meshutef, né? A coalizão desses partidos que tem 4 deputados lá. Agora, o outro partido, o RAM, que é exatamente da Jihad Islâmica, que eles aceitaram apoiar a coalizão quando o Bennett entrou no governo, fico fechado. Os deputados deles não disseram uma palavra. Que bom. Ótimo. Boca também, fechada não entra mosca. Os árabes israelenses? Nada. Também. Quase nada. Teve alguma coisa em Umm-el-Fahim e mais nada. Pelo menos isso, né? Foi um sucesso, digamos, absoluto. De toda forma que você analise essa ação, deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Ainda que seja uma ação de guerra. Ainda. Você precisa da ajuda lá de cima, para tudo. E eles acreditam que Deus está conosco, de modo que então é isso aí, minha querida. Tá bom, querida. Obrigada pela sua transmissão quase que simultânea ontem. A gente ficou realmente... Foi bom porque, né, cada hora era uma notícia e vem daqui, vem dali. Enfim, a gente contamos com a sua rápida... foi falando, né? Foi acontecendo, você foi mandando para o nosso grupo do WhatsApp, e isso ajudou muito as pessoas até de uma certa forma, ficarem mais tranquilas, né? Eu fui vendo quantas pessoas estavam entrando. Entrou. É uma pena que seja por um motivo desses, mas... Pois mas escuta... É para isso também, né? Mas pelo menos você vê que tem gente que está contigo, que está preocupado com Israel. É isso mesmo. E dá apoio. Isso. Vamos ver se na quinta-feira a gente fala de outras coisas. Tá certo. Um beijo, querida. Uma boa semana para você. Muito obrigado para todos os nossos ouvintes e espectadores. Uma ótima semana. Uma ótima semana. Um grande abraço para todos. Shalom, shalom. Shalom, Ruth.